E aí pessoal, beleza? Esse vídeo aqui eu vou responder uma dúvida, uma pergunta, que o Rodrigo Santana fez no último vídeo. Ele falou o seguinte: cara, se puder faz um vídeo contando sua experiência de como foi largar o emprego e começar o próprio negócio. Valeu, Rodrigo. Isso várias pessoas já me perguntaram no canal, porque eu já falei já sobre a minha história de ter largado meu emprego, de ter montado minha empresa, e eu vejo que isso é uma dúvida frequente, né? Muitas pessoas têm esse glamour do empreendedorismo. Hoje virou muito moda você empreender, né? Você ter seu próprio negócio. E essa é uma dúvida frequente. Eu vou fazer esse vídeo contando um pouco da minha história, de como foi eu largar meu emprego e começar meu próprio negócio. E eu pretendo fazer outros vídeos focados nesse assunto, porque eu vejo que tem muita fantasia em volta desse nicho, desse mercado de empreender, de virar empresário, tem muito glamour. E na realidade, pelo menos na minha realidade, não foi dessa forma. Então, bora lá. Bom, como virei empresário aos 21 anos? Esse vai ser o título do vídeo, né? Eu fui funcionário fechado uma vez na minha vida e eu já entrei no meu emprego visando juntar dinheiro para montar o meu negócio. Eu nunca quis trabalhar eternamente numa empresa, nunca foi a minha meta. Tanto que eu era o pior funcionário lá no meu emprego. Não recomendo que você faça isso não, mas eu fiz isso. Eu nunca tive foco de entrar em algum lugar e ficar ali eternamente, como as pessoas antigamente faziam. Antigamente o cara ficava 30, 40 anos no mesmo emprego e estava tranquilo. E não tem problema você fazer isso. Você que quer fazer isso, você sente vontade de fazer isso, você sente bem na empresa que você está, fica, cara, fica. Você tem um reconhecimento, você está feliz, fica, não tem problema. Hoje em dia parece que é um crime você fazer isso. Você querer trabalhar em algum local, em alguma empresa o resto da vida, é errado. Se você se sentir bem, fica. Só que eu me sentia insatisfeito. Eu trabalhei nessa empresa durante 2 anos, fechado, e eu tinha um negócio dentro de mim que eu não queria ficar ali. Por isso que eu saí. E eu juntei dinheiro esses 2 anos, não gastava com praticamente nada, cara. Eu juntava 80% do meu salário eu juntava. Só para vocês terem uma ideia do foco que eu tinha. E eu saí desse emprego sem perspectiva nenhuma do que fazer. Eu já até fiz um vídeo sobre isso, aquele Seja Foda-se, que eu falo para as pessoas não terem esse medo, né, de largar algo para tentar algo novo. Principalmente você que é novo. Você que é novo, você não pode ter medo, né, de fazer as coisas. Você tem que ter coragem, cara. Você vive uma vez, né? Você não pode ficar com receio de fazer algo. Então eu fiz isso, eu larguei o meu emprego, tinha 20 anos, tinha uns 20 anos e quando eu montei a minha empresa eu tinha 21. E eu saí sem perspectiva nenhuma, sem saber o que fazer. A ideia de montar o meu negócio veio depois de um tempo que veio. Não foi assim na hora, não. Foi algo demorado. Não foi fácil eu ter feito isso. Não foi algo... Contando parece fácil, né? Quando você conta alguma coisa, parece que foi mil maravilhas. As pessoas imaginam só coisas boas. Mas eu saí sem perspectiva nenhuma. A ideia foi surgir bem depois. Eu fazia academia nessa época, eu gostava muito de musculação e eu entrei na área de suplementação, eu vendia suplementos alimentares. E foi algo que eu fui ver o mercado, bem depois eu fui analisar na minha cidade aqui, que tinham poucas lojas, eu vi que tinha mercado para isso, eu resolvi correr esse risco e eu consegui, tive sucesso nessa área. Uma frase que eu gosto muito de usar, eu até escrevi aqui, ó: você só se move quando a água bate na bunda. Você só se movimenta, cara, quando a água começa a bater na sua bunda. O que significa isso? Quando você está num local confortável, você está ali confortável em algum emprego, em alguma situação, você está confortável. Você não se movimenta, velho. Você não se movimenta. Você só vai se movimentar quando a água começa a bater na sua bunda, velho. Quando você passa dificuldade. Então, às vezes, eu me coloco nessas situações na minha vida, né? Para eu poder me movimentar, velho. Eu funciono dessa forma, tá? Se você aí tá no emprego, tá em alguma situação, tá confortável e tá feliz, fica. O problema é o seguinte, quando você está confortável em uma situação e você está infeliz.
aí você tem que mudar, velho. A infelicidade, no meu ponto de vista, é um sinal que você tem que mudar. Se você tá fazendo algo ali, tá infeliz, velho, sai, entendeu? Muda. Outra coisa que me ajudou também bastante, que eu sou um cara muito observador. E isso me ajudou muito, porque desde quando eu comecei a trabalhar para os outros, eu já tinha esse olhar de observar as pessoas. E eu trabalhei como garçom quando eu era bem mais novo, tinha meus 17, 18 anos, e eu observava muito os funcionários, né, que no caso eu era funcionário do cara, e eu observava o dono. Eu via que o dono, ele tinha muito mais respeito pelas pessoas, ele ganhava muito mais dinheiro, ele tinha muito mais respeito e valia muito mais a pena ser dono, na minha visão, do que ser funcionário. Então eu observei isso várias vezes nos vários empregos que eu tive, né, antes de montar o meu próprio negócio, e na minha visão vale mais a pena. Eu achava que o dono não fazia nada, que isso foi algo que eu estava enganado, né? Quando eu fui dono, eu vi que o dono às vezes trabalha muito mais do que o funcionário. O funcionário, só que ninguém vê, né? Ele trabalha diferente do funcionário, ele se preocupa muito mais, né, do que o funcionário. Mas esse é assunto para eu tratar nos outros vídeos, né? Eu pretendo fazer um vídeo aí falando da diferença do empresário para o funcionário, as vantagens de você ser empresário e as vantagens de ser funcionário, porque hoje em dia tem esse glamour do empresário, que o empresário é o cara que ganha muito dinheiro, que explora o funcionário, que não faz nada, né, que ganha dinheiro fácil, e não é, velho, não é dessa forma. E eu posso falar isso com propriedade, por quê? Porque eu já estive dos dois lados, cara. Eu já fui funcionário, já fui empresário. Então eu tenho propriedade para falar sobre isso, né? Diferente de uma pessoa que só foi um ou que só foi outra, entende? E outra característica também minha é que eu sou um cara que eu gosto de correr risco. É uma coisa que faz parte de mim. Então isso me ajudou muito. Eu prefiro correr risco e me ferrar do que não correr risco e ficar na mesma. Então essa é uma característica também de quem quer empreender, você tem que ver se você é dessa forma, velho. Porque se você é um cara que não gosta de correr risco e tem medo demais cara, talvez empreender não seja para você, beleza? Então essa foi a resposta para o Rodrigo Santana, que me perguntou. Eu vou fazer outros vídeos sobre empreendedorismo, eu fiz uma lista de assuntos aqui que eu acho que vão ajudar muitas pessoas, né, que têm dúvidas sobre isso e querem arriscar nesse meio, e acho que eu tenho alguma coisa para poder contribuir com vocês, beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo.